Boa tarde, oitavo ano. Bem-vindos à nossa aula de hoje, nossa aula de abertura dessa semana. Como vocês podem ver, eu estou na página 148, porque hoje nós iremos tratar a respeito da gramática. E o assunto de hoje é complemento nominal. Então, peço que vocês abram os livros na página 148, para que a gente possa compreender o conceito de complemento nominal, quando que nós vamos ter que completar o sentido de um nome, que tipo de nome vai precisar de complemento. Esse é um conceito que vocês já estão trabalhando, né? A gente inicialmente pensa somente nos verbos, a gente aprende lá em transitividade verbal que o verbo precisa de complemento e por vezes fica na nossa mente que só o verbo precisa de complemento. E não é assim. Existem alguns nomes, substantivos, pronomes, que precisam de complemento, que sozinhos não têm o sentido completo. Então, nós iremos conhecer alguns exemplos e identificar como que funciona o complemento nominal, em que situação você vai utilizar um complemento nominal. Nós iremos iniciar fazendo aqui a leitura da tirinha e respondendo as questões que se seguem a ela de interpretação. Diz o seguinte: a questão da arte é uma metafísica do afã latente. Veja aquela obra. Ela é semelhante a uma garrafa de refrigerante? Então, nós percebemos que temos dois sujeitos completamente diferentes quando o assunto é obras de arte. O primeiro, pela linguagem extremamente rebuscada, vocês podem perceber que ele é um profundo conhecedor, né, desse universo artístico, deve provavelmente já estar acostumado a analisar algumas obras, enquanto que o companheiro dele não está entendendo muito bem o conceito que ele quer transmitir. Então, primeira questão. No primeiro quadrinho, houve comunicação entre os personagens? Para existir comunicação, gente, o meu locutor, que é a pessoa que fala, tem que transmitir uma mensagem para o interlocutor, que é a pessoa que ouve. A pessoa que fala e a pessoa que ouve precisam estar na mesma língua, digamos assim. Às vezes nós falamos português, todos nós falamos português, mas não conseguimos nos comunicar, porque às vezes o locutor fala um português rebuscado, da linguagem padrão, que compreende todas as normas e regras, enquanto que o meu interlocutor só conhece o português da linguagem informal. Então, dessa forma, não tem comunicação, porque o locutor faz uso de um português formal, enquanto que o meu interlocutor faz uso de um português informal. Então, aqui não houve comunicação. Eles dois não estão falando, entre aspas, a mesma língua. Segunda questão. Pelo contexto, um dos personagens parece ser um especialista em obras de arte. Quem é? O homem de camisa verde e calça azul, né? Que é o primeiro a falar dentro da história. Ele parece ser um profundo conhecedor. Terceira questão. No segundo quadrinho, o nome semelhante apresenta sentido completo? Vamos ver lá a fala do segundo quadrinho. Veja aquela obra. Ela é semelhante, e aí coloca reticências. Se eu parasse aqui, dissesse assim, veja aquela obra. Ela é semelhante. Você iria me perguntar, semelhante a quê? Semelhante a quem? Então, a gente percebe que esse nome semelhante não tem sentido completo. Precisou que o outro personagem, o interlocutor, completasse o sentido, né? Semelhante a ele completou. A uma garrafa de refrigerante, então já significa que o nome semelhante está aí, mas está com sentido incompleto. Acompanhem comigo a leitura do texto da página 148. No primeiro capítulo, revisamos o conceito de predicação. Vimos que os verbos transitivos apresentam algumas exigências para completarem seu sentido, ou seja, eles exercem predicação.
o mesmo acontece com alguns nomes. Observe que, no segundo quadrinho, a palavra semelhante é um nome de sentido incompleto. O seu complemento aparece logo em seguida no terceiro balão. Semelhante a quê? A uma garrafa de refrigerante. Como completa um nome, esse termo é chamado de complemento nominal. É simples assim, tia? É. Todo termo que complete o sentido de um nome vai ser chamado de complemento nominal. Assim, o complemento nominal é um termo necessário para que o período tenha sentido. São duas as principais características do complemento nominal. Primeiro, completa o sentido e um nome abstrato, de um nome abstrato, no caso. Segundo, liga-se ao nome geralmente por meio de uma preposição. Então, primeiro a gente vai completar o sentido de um nome abstrato. Segundo, nós vamos fazer essa ligação através de uma preposição. Aqui no dicionário, a gente tem também o conceito de complemento nominal. É o termo que completa o sentido de um nome, dando-lhe uma significação completa ou mais específica. O nome, quando precisa de complemento, ele precisa daquele termo para que o seu sentido seja completo. Então, no quadrinho, a gente viu o exemplo do nome semelhante. Só semelhante não faria sentido. Eu precisei acrescentar a uma garrafa de refrigerante. Vamos então aqui visualizar o esquema para a gente poder entender que tipo de nome é esse, porque nós estamos nos referindo a um termo geral. Nome é um termo geral dentro da sintaxe, mas eu preciso saber quais são os grupos que estão dentro desse nome. O que é o nome para a gente aqui no momento? Então, complemento nominal, qual é a função dele? Completar o sentido do nome. E quais são as classes de palavras que estão dentro desse grupo dos nomes? Primeiro, os substantivos. Toda a classe de substantivos que vocês já conhecem, que vocês já estudaram até a exaustão, né? Eu sei que muitas vezes a gente esquece de quais são os substantivos, né? E de como eles são utilizados, mas esse é um conteúdo que vocês já estudaram várias vezes. Fazendo aqui um link rapidinho. O que são os substantivos? Uma classe de palavras que se relaciona a tudo praticamente, porque o substantivo vai dar o nome de pessoas, de cidades, objetos, lugares. Aí nós temos várias classificações para o substantivo, né? Substantivo simples, comum, primitivo, derivado, nós vimos isso esse ano, inclusive. Substantivo próprio, né? São todas essas palavras que estão dentro do grupo dos substantivos. Então, complemento nominal é muito importante estudar porque ele envolve um grande grupo de palavras, tá? Só substantivos nós temos várias classificações, tá bom, gente? Qual é a outra classe de palavras que está aí dentro do grupo dos nomes? Os pronomes. Nós também já estudamos os pronomes. Os pronomes, nós temos os mais conhecidos, que são os pronomes pessoais, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas, que estão divididos lá em pronomes retos, oblíquos. Nós também temos os pronomes possessivos, meu, minha, seu, sua. Temos os pronomes demonstrativos, este, esse, aquele. Então, nós temos outra infinidade de nomes dentro do grupo dos pronomes. Como eu já disse para vocês, estudar a língua portuguesa é como fazer uma parede. Você precisa começar da base. Se você quer pular a fase da base, se você não quer colocar tijolo no alicerce, não tem como você continuar construindo a casa. Então, hoje nós estamos aqui para estudar o complemento nominal.
Mas se eu não conheço o substantivo, se eu não lembro do pronome, se eu não me recordo do numeral, eu não tenho condições de estudar complemento nominal. Se torna impossível, porque primeiro eu preciso reconhecer o nome que eu estou visualizando, para depois compreender qual é o seu complemento. Então, mais uma vez, gente, nosso conteúdo aqui hoje eu não posso adentrar em substantivo, pronome, porque não é o foco do nosso conteúdo. Eu estou fazendo aqui uma espécie de pequena revisão, um pequeno link para vocês. Se você não recorda desses termos, se você não recorda dessa classe de palavras, por favor, dá um Google rapidinho, entra no YouTube, tem muitos vídeos que pode te explicar de forma bem rápida para você refrescar a memória. Porque você vai precisar estar por dentro dessa classe de palavras para poder compreender a estrutura do complemento nominal, tá bom? Então, substantivo, pronome, outra classe de palavras que está dentro do grupo dos nomes, o numeral. Alguém lembra do conceito de numeral? Para que servem os numerais? Então, para que servem os numerais? Dentro da língua portuguesa, algumas palavras são usadas para quantificar, para determinar quantidades, posição. Esses são os numerais. Nós temos numerais ordinais, cardinais, multiplicativos, fracionários. Por exemplo, eu tenho o dobro de trabalho que você tem. Essa palavra dobro está me dando a ideia de quê? De 2, não é isso? De multiplicação. Eu fui o primeiro colocado no seletivo. Então, essa palavra primeiro está me dando a ideia de quê? De posicionamento, de lugar. Também é uma ideia de quantidade. Então, os numerais dentro da língua portuguesa, classe de palavras que vai me dar a ideia de quantidade, tá? Relacionado com o universo da matemática. É como se a gente fizesse um link entre os dois. E, como vocês podem ver aqui, o último grupo é o grupo da oração. O que é a oração? Um enunciado, uma estrutura com sentido completo, que funciona em torno de um verbo. Ele correu pela manhã, eu tenho uma oração. O verbo correr é um verbo de ação. E ele é a estrutura da oração, é a palavra mais importante para eu poder entender o significado da oração. Então, tudo que eu falei, substantivo, pronome, numeral e oração, podem funcionar como um nome que vai precisar de complemento. Quem é que vai completar o sentido? Quem é que vai fazer essa atividade de dar sentido para esses nomes? O complemento nominal. Agora, na página 149, vocês verão vários exemplos, para a gente poder entender a função do complemento nominal na prática. Então, eu separei para vocês 2 exemplos que nós iremos analisar de forma bem minuciosa para que a gente possa realmente fixar esse conceito do complemento nominal, como é que ele funciona dentro da frase, dentro da oração. Então, vamos analisar aqui o primeiro exemplo. Ele sempre tinha medo do escuro. Eu já destaquei os 2 termos que nós iremos analisar. Medo, que é o meu substantivo com sentido incompleto, e do escuro, que é o complemento nominal. Vamos entender o porquê. Quando eu digo ele sempre tinha medo, e se eu paro aqui, depois do substantivo abstrato, você vai me questionar. Medo de quê? Medo do quê? Então, o complemento medo do escuro especifica qual era o medo que ele sentia, explica qual é o medo que ele sentia. Lembrem que medo é um substantivo abstrato. O medo só existe se houver uma pessoa para senti-lo. Caso contrário, ele deixa de existir. Esse é o conceito, lembra? De substantivo concreto e de substantivo abstrato. No substantivo concreto, a existência dele é independente. Você querendo ou não, vai continuar existindo aquela coisa. Quando você ouve falar sobre aquilo, você lembra automaticamente
né, de uma figura, você tem uma imagem formada na mente. Por exemplo, Saci, personagem do folclore brasileiro. Ele não precisa existir para eu saber como que ele é, né? Um menino de uma perna só, com gorro vermelho. Então, quando eu falo Saci, todo mundo tem a mesma imagem na cabeça. Não acontece a mesma coisa se eu falar para você a palavra medo. Cada um de nós vai ter uma imagem diferente do que é o medo. Quem tem medo de barata vai imaginar aquele animal andando pela casa. Quem tem medo de altura vai se imaginar em um local bem alto, com risco de cair. Então é diferente. Quando eu falo saci, todos nós temos uma imagem concebida do saci. Todos nós vamos pensar na mesma figura, então substantivo concreto. Apesar de não poder tocar no saci, eu sei que aquela figura existe. Agora, o medo, a alegria, a felicidade, o amor, cada um desses substantivos que eu citei por último são substantivos abstratos. São imagens diferentes que eles vão moldar em cada um, sentidos diferentes. Então aqui ele sempre tinha medo. Medo de quê? Do escuro. Então eu tenho todas as regras satisfeitas. Eu tenho o substantivo de sentido incompleto e eu tenho o complemento dele com a preposição, que é o do, certo? Nosso próximo exemplo. A compra da casa foi uma vitória. Então vamos lá. Já destaquei aqui compra, que é o meu substantivo também com sentido incompleto. No caso aqui, o nome com sentido incompleto, e da casa, que é o meu complemento nominal. Mesma lógica do exemplo anterior. Leiam só o início sem o complemento. Como é que fica? A compra foi uma vitória. Gente, mas a compra de quê? O que foi que você comprou? Quem compra, compra alguma coisa, compra algo. Então, quando eu digo a compra da casa, eu estou especificando aquilo que foi comprado. Lembra, a diferença de um complemento nominal para um objeto direto, por exemplo, que pode ser o que está na cabeça de vocês agora, melhor dizendo, um objeto indireto, que é o que tem preposição, é o nome que nós estamos completando. Se eu tivesse aqui no lugar um verbo, aí eu teria da casa um objeto indireto. Mas aqui eu tenho compra como um substantivo. Se é um substantivo, faz parte daquele grupo dos nomes que nós já analisamos. Substantivo, pronome, numeral e oração. Aqui eu tenho um substantivo. Então, o termo que completa o sentido de um substantivo, o sentido de um nome, é o meu complemento nominal. Só que tem uma observação para a gente fazer aqui. Vocês vão ver no final da página 149 que nós temos um tópico dizendo o seguinte: normalmente, os nomes que exigem complemento possuem formas correspondentes a verbos de mesmo radical. Como é que isso funciona? Vou já mostrar para vocês. Vejam aqui os exemplos. Amor ao próximo, amar ao próximo. Perdão das dívidas, perdoar as dívidas. Criação de leis, criar as leis. Protesto contra a reforma, protestar contra a reforma. O que há de semelhante entre essas frases, entre esses enunciados? Vejam, eu fiz aqui uma tabela para ficar bem claro para a gente visualizar. Eu tenho formas correspondentes da mesma palavra com o mesmo sentido, sendo verbos e substantivos. Por exemplo, do verbo amar, eu posso criar o substantivo amor. Do verbo perdoar, eu posso extrair o substantivo perdão. Mesma coisa do verbo criar, substantivo criação. Protestar, protesto. Vejam, lembrem-se, na verdade, eu já falei isso para vocês. Esse é o fenômeno de substantivação. Lembram?
eu colocando um artigo para acompanhar um verbo, eu posso transformá-lo, né? Pelo procedimento, eu posso transformá-lo em um substantivo. Então, aqui, amor, perdão, criação, protesto, são substantivos que, se eu me esforçar, eu consigo encontrar a origem desses substantivos, os seus correspondentes que estão lá dentro dos verbos. Mas vejam, não são as mesmas palavras. Amar é verbo, amor é substantivo, perdoar é verbo, porém, perdão é substantivo. Apesar de serem parecidas, não são iguais. E para que isso, tia? Para que vocês não se confundam quando forem analisar os termos de uma oração, tá? Você pode olhar para a palavra amor e pensar que é um verbo porque tem R no final. Não é, tá? Amar é verbo, tá aí terminando em AR. Qual é a conjugação? Primeira conjugação do infinitivo. Porém, amor não é verbo. Amor está ligado ao sentimento, tá? É um substantivo abstrato. Só para vocês visualizarem a diferença que existe entre o verbo e o substantivo, tá? Não esqueçam, o nosso foco são os nomes, substantivos, pronomes, são eles que nós iremos completar o sentido através do complemento nominal. Ok, gente? Então, a nossa aula de hoje termina aqui. Como vocês estão vendo, a atividade da página 150 a 153. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a nossa próxima aula.